Essa tatuagem não existe até o sol aparecer. Espera, o que foi isso? Você acabou de ver uma tatuagem aparecer do nada. Não apareceu de verdade. Ela já estava lá, o tempo todo. Você só não conseguia ver. Isso tem nome: tatuagem UV, ou tatuagem blacklight, ou, dependendo de com quem você está conversando, tatuagem invisível. E eu sei o que você está pensando. Nossa, que ideia incrível, eu quero uma. Para, respira, vamos conversar antes. Porque a história dessa tinta é bem mais estranha e bem mais preocupante do que parece quando você vê aquela foto estilosa no Instagram. Hoje a gente vai destrinchar o que é essa tinta, como ela funciona dentro do corpo, por que a comunidade científica ainda não sabe direito o que ela faz com você e por que, apesar de tudo isso, muita gente continua fazendo. Sem julgamento, mas com verdade. Como funciona a magia? Antes de falar sobre risco, deixa eu te mostrar o motivo pelo qual isso é genuinamente fascinante. A tatuagem UV usa tintas que contêm compostos fluorescentes, substâncias que absorvem a luz ultravioleta e a devolvem em comprimentos de onda visíveis. Tradução: elas capturam uma luz que você não vê e emitem uma que você consegue ver. De dia, à luz natural, essas tintas são quase transparentes. Algumas somem completamente. Você passa pela pessoa na rua e não vê nada. Mas, quando a luz UV entra em cena, seja de uma lâmpada blacklight numa festa, seja do sol em certas condições, os compostos acordam. E aí a tatuagem existe. Tem algo quase filosófico nisso. Uma arte que depende da luz certa para ser vista. Uma mensagem que só aparece quando as condições batem. Inclusive, isso não é invenção recente. Compostos fluorescentes existem na natureza. Alguns escorpiões brilham sob UV. Certas flores têm padrões ultravioleta que os humanos não enxergam, mas as abelhas sim. A natureza usa isso há muito tempo. Os tatuadores só emprestaram o conceito e injetaram ele na derme. Aí começa o problema. O que exatamente está sendo injetado em você? Certo, então você quer saber o que tem dentro dessa tinta. Faz sentido, né? Antes de colocar algo no seu corpo para sempre, seria bom saber o que é. A resposta honesta depende muito de onde você compra, de quem tatua e de que época estamos falando. As primeiras tintas UV no mercado, nos anos 90 e início dos 2000, eram um desastre quase total. Muitas usavam compostos à base de fósforo radioativo. Outras tinham substâncias derivadas de materiais industriais que nunca foram desenvolvidos para contato com pele humana. Havia casos de reações severas, formação de queloides, manchas permanentes que substituíam a tatuagem que a pessoa queria. Com o tempo, o mercado foi melhorando. As tintas modernas tendem a usar compostos orgânicos fluorescentes, menos agressivos, mais estáveis. Mas aqui vem o ponto que pouca gente fala. Tintas de tatuagem em geral não são regulamentadas da mesma forma que medicamentos ou cosméticos em muitos países. A FDA nos Estados Unidos, a Anvisa no Brasil, a IMA na Europa, todas tratam disso de forma diferente, com diferentes níveis de rigor. E as tintas UV especificamente têm estudos de longo prazo ainda mais escassos do que as tintas convencionais, porque são um mercado menor, mais recente e mais difícil de padronizar. O que isso significa na prática? Que 2 frascos de tinta UV de marcas diferentes podem ter composições radicalmente diferentes, e você provavelmente não vai saber qual é qual só de olhar o rótulo. Isso não é motivo para entrar em pânico, é motivo para fazer pergunta antes de deitar na maca, os riscos que ninguém divulga direito. Ok, vamos falar sobre o elefante na sala. Quando você tatua com tinta UV, você não está só adicionando uma camada estética ao seu corpo, você está inserindo compostos que reagem à luz dentro de um organismo que também reage à luz, e esse detalhe importa muito. O primeiro risco, e esse é documentado, são as reações alérgicas. Tatuagens UV têm uma taxa de reação cutânea historicamente mais alta do que tatuagens convencionais. Vermelhidão, coceira, inchaço e formação de queloides aparecem com mais frequência. Parte disso acontece porque alguns compostos fluorescentes são fotossensibilizantes. Eles ficam mais reativos quando expostos à luz. Ou seja, você faz a tatuagem, parece tudo bem, e aí vai para a praia, e a pele começa a inflamar na exata forma do desenho. O segundo risco é mais incerto, e justamente por isso mais preocupante. O que esses compostos fazem no longo prazo dentro do tecido? Compostos fluorescentes orgânicos são, em muitos casos, moléculas que o corpo não reconhece e não sabe bem como eliminar. Os macrófagos tentam engolir, não conseguem. As moléculas ficam presas e continuam reagindo à luz UV, que, diga-se de passagem, o Sol emite o tempo todo. Não existe consenso científico ainda sobre se esse processo gera dano celular acumulado, mas também não existe evidência de que seja totalmente seguro. E essa zona cinzenta existe porque simplesmente não tem estudos de longo prazo suficientes.
A tecnologia chegou antes da ciência conseguir acompanhar. O terceiro ponto, e esse é prático, é a remoção. Tatuagens UV são consideravelmente mais difíceis de remover com laser do que tatuagens convencionais. A razão é técnica. Os lasers precisam ser calibrados para o comprimento de onda do pigmento. Tintas convencionais têm composições mais conhecidas. Tintas UV? Nem sempre. Então, quando alguém diz que a tatuagem UV é boa porque ninguém vê de dia e você pode esconder fácil, lembre que esconder na superfície não é o mesmo que remover do corpo. Por que as pessoas ainda fazem, então? Tá, falei tudo isso. E aí você olha para essas imagens e entende completamente por que as pessoas fazem. Porque é muito bonito. E porque a ideia de ter algo que só você, ou quem você escolhe, consegue ver, tem um apelo poético enorme. Tatuagens UV viram um código, uma mensagem para quem tem a chave certa. Um detalhe secreto num corpo que o mundo passa sem notar. Artistas que trabalham com isso costumam criar camadas. Uma tatuagem convencional, que conta uma história, e a UV que adiciona um capítulo invisível por baixo. Só quem sabe onde olhar com a luz certa vê o todo. Tem também a questão profissional. Muita gente que ama tatuagem trabalha em ambientes onde a arte corporal ainda é vista com preconceito. Ambientes corporativos, carreiras conservadoras, famílias que não aprovam. A tatuagem UV resolve isso de uma forma elegante. Existe quando você quer que exista. Some quando precisa. Isso não é fraqueza, é estratégia. E tem um certo prazer subversivo nisso. Carregar uma identidade que o mundo não vê, mas que está lá do mesmo jeito. O que fazer se você realmente quer uma? Vou falar reto. Eu não sou médico e esse vídeo não é conselho médico. Mas se você chegou até aqui e ainda quer fazer uma tatuagem UV, tem um caminho mais inteligente do que simplesmente ir no primeiro estúdio que aparece. Primeiro, pesquisa o tatuador, não só o portfólio. Qualquer artista pode fazer uma foto bonita sob luz negra, mas você quer alguém que saiba te responder que marca de tinta ele usa, quais são os compostos ativos, se tem ficha técnica do fabricante. Se ele não sabe ou não quer responder, isso já é uma informação. Segundo, patch test. Sério, pede pro tatuador aplicar uma quantidade mínima da tinta num lugar discreto, tipo atrás da orelha ou numa área pequena, e espera 2 a 4 semanas antes de fazer a tatuagem de verdade. Se der reação, você poupou muito dor de cabeça. Terceiro, aceita que visibilidade tem um preço. Tatuagens UV tendem a desvanecer mais rápido que as convencionais, especialmente com exposição ao sol. Aquele design incrível pode precisar de retoque em alguns anos. Quarto, pensa no local do corpo. Lugares com alta exposição solar, braços, ombros, pescoço, são os mais arriscados para tintas que reagem à luz UV. Se quiser diminuir a variável, escolha áreas menos expostas. Nenhum desses pontos vai eliminar o risco, mas vão tornar sua decisão mais informada. E decisões informadas são melhores do que decisões por impulso, mesmo quando o resultado é o mesmo. A polêmica maior. Tem um paradoxo no centro de tudo isso que eu acho importante falar. A tatuagem UV ficou popular em parte porque as redes sociais a tornaram visualmente irresistível. Um vídeo sobre luz negra viraliza, o efeito reveal é cinematográfico, é conteúdo perfeito. Mas esse mesmo ambiente que popularizou a técnica é o que mais obscurece os riscos, porque influenciadores que fazem tatuagem UV raramente têm formação médica, raramente fazem acompanhamento de longo prazo, raramente mostram quando a coisa dá errado, e quando dá errado, não aparece no feed. Não estou dizendo que toda tatuagem UV vai dar problema, estou dizendo que a proporção de casos problemáticos é sistematicamente subreportada, porque não tem apelo estético nenhum. A polêmica real não é tatuagem UV sim ou não. A polêmica real é que a gente consome informação visual antes de consumir informação técnica. E o mercado de tatuagem UV cresceu rápido demais para regulamentação e pesquisa acompanharem. É o mesmo padrão de várias inovações estéticas antes dela. Implantes, procedimentos novos, compostos desenvolvidos rápido demais para que a segurança fosse testada antes de chegar no mercado de massa. Não é culpa de quem fez. É um bug do sistema. Então fica o resumo. Tatuagem UV é real, é fascinante e tecnicamente possível. A ciência por trás dela é genuína. O apelo visual é inegável. Mas a tinta está dentro de você, mesmo quando você não consegue ver. E o corpo está respondendo a ela, mesmo quando você não sente. Os estudos de longo prazo ainda não existem em quantidade suficiente para te dar uma resposta definitiva sobre segurança. O que você faz com isso é a escolha sua, só que agora é uma escolha informada, que é bem diferente de uma escolha por impulso depois de ver um Reels. Se você curtiu esse papo, deixa o like, porque no próximo episódio a gente vai falar de algo que a maioria dos tatuadores nem menciona na consulta. O que acontece quando você tatua dentro da boca? Mucosa, saliva, regeneração acelerada, e por que o próprio corpo trata essa tinta como algo que simplesmente não pode ficar ali. Nos vemos lá!